Bom dia, espero que estejam bem. Este possivelmente será o vídeo mais longo que eu falei aqui no canal, mas vou tentar ser o mais resumido possível para conseguir vos entregar esse vídeo sem prender muito o vosso tempo. Então, primeiro eu queria esclarecer onde eu estou. Eu estou aqui, como vocês podem ver no vídeo aqui embaixo que eu coloquei. Eu estou numa cidade perto da Áustria, que é na fronteira da Áustria e Alemanha. É uma cidade que foi por muito tempo muito cristã. Eles tiveram o cristianismo como a base da sua ética, da sua moral e do seu dia a dia. E hoje é uma cidade que só é para turismo, praticamente, para você ver, mas não tem nenhuma vida cotidiana de Cristo. E aqui atrás onde eu estou no, como também podem ver na imagem, estou no monastério. E para quem não sabe, monastério é o local onde treinavam antigamente os padres para se tornar padres, né? Passava centro de formação. Então muitos vinham aqui, é uma zona, são zonas, assim, normalmente os monastérios eram zonas muito fora da cidade, e aqui estou realmente muito fora da cidade. Tem a cidade grande em Munique, tem uma grande cidade, e aqui nesse de onde eu estou também tem uma grande cidade, mais fora daqui, acho que uns 25 minutos. E aqui onde eu estou no monastério, que aqui essas casas dá para ver que são casas novas, não tem casas antigas, então era muito isolado, era muito isolado. Estamos aqui perto das montanhas, e numa montanha lá de cima, não consegui puxar o zoom perfeitamente para vos mostrar, mas tem uma imagem da cruz. Possivelmente também tem lá uma parte do monastério que as pessoas subiam lá para fazer as suas orações. Então, por que eu estou aqui? Por que eu vim? Por que eu quero falar? O que eu quero falar desse canal? A primeira coisa que eu queria falar é entender a história da Alemanha e como isso pode nos ajudar a nós sermos mais prudentes na nossa vida cristã, para não cometer os mesmos erros que eles cometeram, até se tornar o que é hoje, né? Essa Alemanha que matam, não matam literalmente, mas odeiam os cristianismos, odeiam a fé cristã. A fé cristã é banalizada, mas é, foi a fé cristã que basicamente construiu tudo o que eles têm hoje, de estrutura, de história. O cristianismo aqui é muito difundido, foi muito difundido, tanto que não é à toa que um dos grandes cristãos mais famosos, né, assim, que fez uma grande revolução, que nos trouxe a Bíblia na mão, nasceu nesse território, que foi o Martin Lutero. Então eu vou começar explicando, falando que era a Alemanha antes, né, o que era a Alemanha antes antes de ser o que é hoje, perfeito assim, o que é a Alemanha antes. A Alemanha, ou os germânicos, vamos falar assim, a Alemanha não existia, mas existiam os germânicos, eram povos que tinham uma outra cultura, uma outra religião. Mas com a queda do Império Romano, os povos germânicos se tornaram hegemonia nessa Europa Oriental. Eles introduziram ou receberam também o cristianismo, mas com alguns poréns, né? Vamos falar porém, porque no processo dele absorver o cristianismo, como eles tinham já uma outra cultura vigente aqui no país, eles introduziram também as suas culturas aqui, culturas como, por exemplo, as festas invernais. Era comum os germânicos fazerem festa de inverno. Nessas festas, eles conservavam árvores verdes, metiam em casa como efeito e faziam troca de presente. Isso te lembra algo? Exatamente. Hoje o que nós temos no cristianismo, ser o Natal em dezembro, né, que é o pico do inverno nessa parte, e também ter o troca de presente e árvore de Natal, é a cultura alemã que trouxe isso no cristianismo. É as festas alemãs que trouxeram isso no cristianismo. Então, o cristianismo foi misturado com a cultura, e que talvez seja esse o grande problema da Alemanha chegar, ou a Europa chegar onde está a falência da religião cristã nesses países. E nos faz um alerta, ou me faz querer ter um alerta em relação a isso, sobre o impacto de nós misturar nossas culturas, o impacto de nós misturar o que nós acreditamos ser do nosso país com o cristianismo, sem analisar o impacto do futuro, do que isso terá na vida dos nossos filhos futuros. A omissão de não dizer a verdade, de não ler, de não meditar, simplesmente ficar com que o pensamento da época ou o que é certo na época valer para nós. Vou dar um exemplo mais específico. Eu me lembro uma vez que eu vi uma irmã cristã fazer um chá de bebê, e eu fiquei a me perguntar: chá de bebê, chá de revelação? Chá de bebê, chá de revelação. Não que eu discordo assim, vou falar que eu discordo 100% nisso, mas eu fiquei a me perguntar se isso não seria uma adaptação das coisas
que não tem nada a ver com o cristianismo, nós trazer no cristianismo. Tá bom, ainda que não tenha assim um impacto real, uma mudança real, não vamos falar nas nossas vidas, mas com a história da Alemanha, com essa aculturação da, do cristianismo, né, me faz pensar, será que estamos a caminhar num bom caminho? E outra coisa que me chama a atenção é mesmo esse fato. As pessoas foram meio que não levando em conta a leitura diária da Bíblia nas vidas delas, né? Vamos falar assim. Hoje, os alemães são completamente ignorantes da Bíblia, são completamente ignorantes dos ensinos bíblicos, porque o cristianismo, enquanto teve aqui, foi basicamente um cristianismo é, aculturado, foi algo que fazia parte como se fosse o dia a dia deles, meter uma saia grande, né? Eles tinham uma saia assim longa por causa do frio também. É uma coisa cultural, é que é o bonito da época. Eles não faziam porque Deus disse para fazer. Não chegaram a um ponto, os alemães, né, os germânicos chegaram a um ponto, como toda a Europa, que fazer o certo se tornou uma coisa de ético, não de cristianismo. Você pode pensar, mas isso é a coisa certa de se fazer? Não, na verdade não é a coisa certa de se fazer. A coisa certa é fazer o certo por causa do cristianismo. Porque a ética, ela evolui com o tempo. Porque você pode pensar que é certosa, mas pode pensar que alguém ou uma situação pode levar você a entender que não é assim bem certo. Você pode querer reinterpretar. Mas se tiver uma autoridade de Cristo a falar que você não deve fazer isso por causa de Cristo, aí fica fácil você saber que não, eu não vou fazer por causa de Cristo. Então não tem imagem da interpretação. Ou você faz ou você não faz. Então quando eles começaram a, a tornar o cristianismo uma coisa cultural deles, não que seja uma verdade do coração, foi fácil o cristianismo morrer. Foi fácil não passar de geração em geração. Foi fácil não se preocupar em explicar no teu filho o amor de Cristo, o efeito da vida de Cristo. E isso me faz lembrar muito que essa última vez que eu fiz Angola, eu notei. Enquanto eu estava falando naquelas ruas de Luanda, vi muitos eh, panfletos de publicidade de igreja, vi muitas coisas que estavam eh, a publicar, né, a imagem da igreja, de Cristo, vamos falar assim, a imagem de Cristo. Mas notava-se claramente que as pessoas procuram as igrejas não por ser uma verdade de coração, mas por ser uma necessidade. Então, o pastor que apresenta mais poder, que aparenta ter mais poder, que apresenta mais resultado, que fala mais, que tem mais publicidade do nome dele de cura, as pessoas têm tendência de procurar mais, porque as pessoas querem resultado, tem pessoas doentes na família, tem o perigo das estradas, cada vez que alguém sai em Angola, se voltar em casa é a graça de Deus, isso contribui com que as igrejas ficam cheias. Então isso é muito perigoso, porque uma vez que Angola se tornar um país muito rico, como se tornou a Alemanha, é muito fácil tirarem Deus da vida dele, é muito fácil fecharem as igrejas, muito fácil as igrejas perderem crente, porque o cristianismo tem sido associado a essa caridade, a esse movimento. Uma vez eu disse no irmão, eu falava com ele, ele disse, sabes, os europeus, eles receberam a arma que os cristãos em Angola usam muito, que sempre usaram ao longo do tempo. Vem na igreja para você não morrer, vem na igreja para Deus te abençoar, vem na igreja para você ter uma vida boa nessa terra. Então eles conseguiram proporcionar vida boa sem estar na igreja, conseguiram proporcionar saúde sem estar na igreja, e isso fez com que as pessoas não vissem mais a importância de Deus ou da igreja nas suas vidas. Então é muito perigoso nós basear o nosso cristianismo ou basear as experiências cristãs nessas coisas, né? Prosperidade nessa terra, uma vida melhor nessa terra, porque o cristianismo não tem nada a ver com essa terra, é uma vida de rendição, de morte, esperando um dia se encontrar com o teu Senhor Jesus Cristo. Então, queria chamar, fazer uma alerta aqui para vocês, então, a ver esse vídeo, que é obrigatório para nós termos uma cultura de leitura da Bíblia, é obrigatório para nós estudar sobre a fé cristã, sobre a história da fé cristã, os antigos que passaram. É obrigatório nós saber entender os tempos e como nós podemos defender a nossa fé em relação ao tempo, não em relação a uma fome que estamos a passar, não em relação a uma necessidade que estamos a passar, mas em relação a um movimento mundial. Como eu posso tratar o meu familiar que é gay,
Como eu posso tratar a minha mãe, que não é a cristã? Como eu posso me relacionar com meus familiares que não são cristãos? São coisas que realmente deixam de ser ensinadas, deixando de ser ensinadas, porque o cristianismo tem se aculturado, tem tentado, as pessoas têm tentado ser aceitas, não serem cristãs da Bíblia, mas serem cristãs aceites. E isso acaba com o cristianismo, como acabou com o cristianismo na Alemanha. Hoje o prefeito de Munique é um homem casado com outro homem. Hoje as marchas de gays na Europa, como vocês podem ver aqui nesse vídeo que eu vou colocar, eles vão é uma marcha de nudez, que eles vão todos nus, sem roupa, a mostrar como é que eles querem ser vistos. Tudo porque o cristianismo se tornou cultura. Quando o cristianismo se torna cultura, é muito fácil as pessoas reinterpretar a cultura. Quando você se torna, tira o cristianismo, mete em sua ética, é muito fácil você remodelar, porque a ética é viver bem em sociedade. Então, como é que você quer viver bem em sociedade? Aceitar o comportamento do outro, aceitar o que ele está dizendo que é a verdade para ele. Então, já te constrange, ou já te obriga a você ter um posicionamento diferente em relação ao cristianismo. Então, como eu devo fazer? O cristianismo nos explica como é que eu devo fazer. Como devo me comportar? O cristianismo nos explica como devo se comportar. E isso é realmente muito importante. Então, convido você a fazer um plano de leitura da Bíblia todos os dias, fazer um plano de comprar livros sobre a história do cristianismo, comprar livros sobre culturas, comprar livros sobre outras religiões, para você ler, entender, conhecer, se aprofundar mais em Deus, como Deus tratou outras pessoas, como Deus espera que você se comporta, porque as histórias e a leitura nos dão esse entendimento, como Deus quer que eu me comporte nessa situação. Vou lembrar do Martin Lutero, que se posicionou em relação à cultura vigente da época. Então, tudo isso são muito, muito, muito importantes. Então, espero que Deus vos abençoe e tenham um ótimo dia na presença de Deus. E pensem nessas palavras, meditam sobre elas. Eu sei que seria muito bom para vocês. Deus vos abençoe.